oramos, Deus, quando chegamos aqui, Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja, Pai, ligando o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para poder tua palavra, Deus. Para te prestar um culto nacional, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa oração. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da pastora, Deus, que o Senhor esteja usando ele, Pai, nesta noite, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela vida de cada irmão que adentrou os teus lábios, ó Pai, que venha estar no nosso meio, Deus. Que o Senhor possa, Pai, nos curar, nos limpar, nos lavar e fazer a tua vontade em nós, ó Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Só gratidão, irmãos, vamos cantar o hino ao Senhor, sempre de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Thank
uma noite muito especial, culto ao Senhor, onde nós podemos oferecer o nosso melhor a Ele. Eu te convido a abrir a palavra em Jeremias, capítulo 29. Versículo 11. Jeremias 29, 11. Amém? Amém. Então diz assim a palavra: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Qual é o desejo do nosso coração, se não estar bem, ter uma vida boa, uma jornada boa? Esse tem que ser o nosso desejo. E Deus está pronto a abençoar-nos com esse desejo, mas da maneira de Deus. Por isso que Deus diz: o fim que desejais. Porque para chegar nesse fim, Ele precisa trabalhar muitas coisas no nosso coração. Se você olhar o versículo 10, ele diz o seguinte: ele está mostrando uma correção que ele está fazendo ao seu povo, para que chegue esse fim, o fim que nós desejamos. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, a disciplina do Senhor visa abençoar-nos, corrigir-nos, e ela tem um prazo. Ela tem um prazo. Como um pai, ele corrige, mas corrige para trazer-nos de volta para Ele. E esse fim que nós desejamos, ele dá um meio para que nós possamos fazer parte desse processo. E é o versículo 12, que é o que nós vamos fazer agora. Então ele diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e o que diz o texto? Eu vos ouvirei. Então nós sabemos que Deus está nos ouvindo. Nós estamos falando, e Deus está sempre nos ouvindo. Buscar-me-eis e me achareis. Agora, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que bênção, que bem precioso. Deus está aqui essa noite, ouvindo cada um de nós, o nosso coração, pronto a nos abençoar e nos abençoar do jeito dele, que é muito melhor que o nosso. Muito melhor que o nosso. Então, nesse momento, nós vamos nos colocar em oração. E eu peço a Deus que o nosso coração tenha esse desejo intenso de viver, experimentar e se mover dentro da vontade de Deus. Essa vontade boa, essa vontade perfeita, essa vontade agradável. Os planos de Deus para nós são perfeitos. E Ele vai nos conduzir até que nós possamos viver dentro dos seus propósitos. Tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós vamos ter esse momento de oração, abrir o coração, confessar os pecados, colocar as angústias no altar do Senhor, interceder pelos nossos queridos irmãos e irmãs que não estão aqui por algum motivo, por aqueles nossos familiares, aquelas pessoas que não estão na presença do Senhor também, mas lembre-se, o Senhor tem pensamentos e propósitos extraordinários para nós, e é por isso que Ele nos trouxe essa noite. Então, coloque-se em oração nesse tempo precioso. Eu vou dar um tempo, depois eu vou quebrar o silêncio, orando em nome de todos nós aí. Agradecemos, Senhor.
Senhor, nós estamos na Tua presença, gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, que permite estarmos na Tua presença e não sermos consumidos. Permite buscarmos ao Senhor e o encontrarmos. E permite, Senhor Deus, tratar o nosso coração de uma tal maneira que se torne possível buscá-lo de todo o nosso coração. Que o Senhor tenha nas Tuas mãos toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas dúvidas, até as nossas frustrações, que o Senhor, em nome de Jesus, possa tomá-los nas mãos e aliviar o nosso coração, Senhor. Tirar a nossa preocupação e nos dar a paz em Cristo Jesus, que excede todo entendimento, para que nessa paz nós possamos oferecer o melhor neste culto, nessa noite e por todos os dias da nossa vida. Nós possamos, Senhor, buscá-lo, invocá-lo, nós possamos encontrá-lo e viver o propósito do Senhor, os pensamentos do Senhor que são mais altos que os nossos, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem preparado e planejado para que nós possamos viver. Mesmo, ó Deus, em momentos de disciplina, que nós possamos, ó Pai, compreender que a disciplina é por amor e visa, ó Deus, a restauração, a santificação, a volta aos Teus braços. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando com a ação preciosa do Senhor na nossa vida e no nosso coração, Teu Santo Espírito agindo na nossa vida e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque é bem verdade, nós sabemos orar como convém, Senhor. E que o Senhor, em nome de Jesus, possa tratar o nosso coração e assim tratar, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor possa abençoar o nosso lar, Senhor. Que o Senhor possa agir de uma maneira no nosso coração, que nós possamos crer no Senhor de todo o coração e viver a Tua promessa de que a nossa casa será alcançada pelo Senhor, transformada pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o nosso cônjuge, abençoe os nossos filhos, os nossos pais, os nossos netos, os familiares, ó Deus, possam ser alvo da Tua graça. Usa-nos, Senhor, e faça de nós bênçãos, instrumentos de bênção nas Tuas mãos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aquelas pessoas que encontramos dia a dia, corriqueiramente na cidade, que nós sejamos luz do Senhor, ó Pai, ter o Teu bom perfume, ser ministrado como um sal que vem, ó Deus, trazer transformação a toda essa sociedade, e que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, ter o Seu nome conhecido por nós e usando-nos, ó Deus, para que mais e mais pessoas o conheçam. Derruba toda e qualquer barreira, Pai, que possa estar impedindo as pessoas lá de fora a entrarem aqui na Tua casa, a fazerem parte do Teu povo. Tira toda e qualquer barreira, Senhor, que possa estar nos impedindo a ir lá fora, anunciar o Teu nome, a Tua palavra, o Teu Evangelho. Que o Senhor faça de nós missionários, homens e mulheres, usados pelo Senhor, ousados no Senhor, e testemunhas vivas do Teu grande amor, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por este culto que nós temos o privilégio de poder oferecer ao Senhor. Que seja, ó Deus, uma oferta agradável ao Senhor. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos exaltar e agradecer esse Deus. Irmãos, enquanto nós temos fé no nosso Senhor, fé nas coisas que Ele tem colocado no nosso coração, nós conseguimos ver aquilo que ainda não aconteceu. A palavra diz que fé é crer absolutamente naquilo que
você tem como esperança naquilo que você ainda não viu, mas você tem essa certeza que vai acontecer. Esse cântico diz justamente isso, que nós estamos vendo o nosso sonho se realizar. Nós temos o nosso desejo de se tornar uma igreja, de ser grande, de alcançar corações aqui dentro. Como comentei na escola dominical, nós fazemos missões em casa, nós fazemos missões na nossa cidade, na nossa igreja. E esse cântico diz que nós já podemos ver as bênçãos que Deus tem nos alcançado. E que nós possamos ver isso acontecer à medida que essa igreja vai crescendo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. As multidões prostradas
possamos glorificar, exaltar e agradecer esse Deus. Amém? Amém. chegar ao santo trono de glória do nosso Deus e assim nós reconhecer toda a honra, toda a glória seja a Ele. Amém, irmãos? Para ele são todas as coisas.
Pai, nós te exaltamos, ó Pai, te engrandecemos, ó Pai. Nós, ó Pai, cremos no Senhor, ó Pai, absolutamente, ó Pai, cremos que a Tua mão poderosa tem sido conosco, Deus. O Senhor tem nos enviado, ó Deus, que o Senhor tem visto que nós temos, ó Pai, de acordo com as nossas dificuldades, é claro, mas respondido, ó Pai, ao Teu chamado, Deus. Que o Senhor a cada dia mais possa dispor o nosso coração, ó Pai, a cumprir as Tuas vontades, ó Pai, a cumprir, ó Pai, o Teu íntimo, ó Deus, que a cada dia mais o Senhor nos dispõe a fazer missões, ó Pai, onde nós estamos, ó Deus, onde nós vivemos, no nosso convívio, no nosso dia a dia, ó Pai, e que nós possamos ver, ó Pai, as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Deus, sobre as vidas daqueles que estão sendo alcançados pela Tua palavra, ó Deus. Deus Santo, ó Deus querido, usa-nos, ó Pai, como a luz, ó Pai, na escuridão, ó Pai, para que nós possamos resplandecer, ó Pai, não a nossa vontade, ó Deus, mas sim a Tua vontade, ó Deus, resplandecer o rosto de Cristo, ó Deus. Deus Santo, ó Deus querido, o Senhor possa receber todo o nosso louvor, ó Pai, toda a nossa adoração diante do Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o único digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória, ó Pai. Vê, Pai, que são louvores imperfeitos, ó Deus, que saem de lábios imperfeitos, ó Pai, mas saem de corações sinceros, ó Deus, que reconhecem o Seu senhorio, o Seu poder, a Sua glória e a Sua majestade, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, que nesta noite, ó Pai, o Senhor continue a falar nos nossos corações, ó Deus, e que ninguém saia, ó Pai, da Tua casa como entrou, ó Pai, mas sim transformado, ó Deus, revigorados, alimentados pela Tua santa palavra, ó Deus, que o mover do Teu Santo Espírito venha de encontro ao nosso coração. Esta, Pai, é a nossa oração, no nome santo, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja, pode se sentar. Passar alguns avisos bem rápidos. O nosso estudo bíblico, às quintas-feiras, continua, está sendo uma bênção, e os livros, para aqueles que não pegaram, está chegando mais, se Deus permitir, eu creio que essa semana chega. Então, o Neres e o Walter, assim que chegar, já vão estar avisando a igreja. Aqueles que não pegaram, é só procurá-los, a ideia é um por família, para que possam estudar juntos, e venham já preparados para compartilhar durante as quintas-feiras nos estudos. Pastor, quanto que custa? Não custa nada e custa muito. Não custa nada porque é um presente da igreja para você. Custa muito porque você tem esse comprometimento de ler o livro, estudar o livro. Se você não consegue vir às quintas-feiras, estude em casa. O estudo bíblico está sendo gravado. Se você ainda não fez a sua inscrição no YouTube, na página da igreja, faça, e você vai poder acompanhar a aula lá gravada e complementar o estudo que você já fez em casa. Qual que é o propósito da questão do YouTube? É porque a gente consiga divulgar mais a igreja. Tem pessoas que não têm nem ideia de como é que funciona aqui dentro. É a oportunidade da pessoa estar conhecendo como que a igreja de Cristo, ela convive, adora e tem esse encontro especial com Deus, e ela pode se achegar dessa maneira. Então, os estudos bíblicos às quintas continuam. Eu estarei saindo de férias. Nesse período de férias, a igreja não sai de férias, Deus também não. Então, eu conto com vocês aqui. Os irmãos estarão dando sequência tanto no estudo de domingo pela manhã na escola dominical, quanto o estudo às quintas-feiras do livro. Então, os estudos seguem. Nesse domingo na escola dominical, o Diácono Marcinho vai dar sequência ao estudo, e na quinta-feira o Diácono Walter vai dar sequência no estudo com o livro Orando a Palavra. Nós temos experimentado a bênção e o poder do que é orar, né? Então, nós vamos estar orando por aqueles que por algum motivo não estão aqui, e ao final do culto, terminou o culto, você manda o seu WhatsApp para a pessoa dizendo: orei por você hoje. Vamos cobrir todos os irmãos aí com as nossas orações, né? Como nós falamos pela manhã, vai ter um culto no final do mês aqui em Aruoca, o primeiro culto do início de um trabalho de um ponto de pregação ali. Então toda a igreja está
está convidado a participar, vai ser no sábado à tarde. Lá vai ser às 4 horas, então tem que combinar para sair antes. A van vai estar à disposição. Precisa dar um nome, aqueles irmãos que vão de carro, combinem aí as caronas, para que a igreja possa fazer presente. Nós estamos orando pela nossa região, não só pela cidade. E Deus está fazendo a obra, não vão ficar de fora. Que nós possamos estar juntos ali, participando, orando, conhecendo os irmãos, evangelizando ali conforme for oportuno e fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo. Também coloquei no grupo, vai ter um jantar de casais lá em Caxambu, pediram para estar passando para os irmãos, aqueles que desejarem, o valor está lá, você faz o Pix e eu deixei o contato da Mayra, aí só você encaminhar o nome do casal e o comprovante para participar. Será uma oportunidade aí de ter essa participação no jantar de casais lá em Caxambu. Eles estão vendo, eles vão me confirmar, eu passo para vocês, se eles conseguem pessoas para estar fazendo um trabalho com as crianças enquanto os casais têm o jantar. Assim que eles me passarem, eu repasso para vocês também. E nós continuamos orando pelos trabalhos da igreja, e o convite aos irmãos fazerem parte, Ministério Infantil, as demais áreas da igreja, sempre está aberto. Amém? E vamos chamar aqui à frente as crianças, também os aniversariantes. A gente está com o Henrique, já foi? O Lucas, a Evolução. Mais alguém que está aniversariando? O André. Esse ano tem aqui, vem cá à frente, a gente está orando. A gente tem coletivos novos. Já depois a igreja dá um abraço na tia Liliane. Eu posso estar abençoando aqui. Então, qual é o nome do garoto? Os dois? Qual é o seu nome? Davi, Deus abençoe. Qual é o seu nome? Deus abençoe, Felipe, e a vida de vocês está debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aniversariantes, André e o Lucas, e o Alessandro, e orar também pela vida das crianças. Amém? Irmão Bruno, ora por nós, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar e exaltar o seu nome nesta noite. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de poder estar na sua casa, de poder louvar, bendizer o teu nome, Senhor. Deus, quero apresentar as tuas mãos, as nossas crianças. Senhor, meu Deus, há quem diga que as crianças são o futuro da igreja, mas eu quero colocar nessa noite que eles já são a igreja presente, Pai, que estão, Senhor meu Deus, agora já descer para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor Todo-Poderoso, tira toda distração, tira todo impedimento, Pai, para que elas consigam, Senhor, entender e guardar a palavra no coração delas, meu Pai. Deus, apresenta os aniversariantes, Senhor meu Deus, nas Tuas mãos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor repita esta data por vários e vários anos, Senhor meu Deus, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, que eu te peço nesta noite, te agradeço. Amém. Hoje, terceiro domingo, onde nós falamos um pouco sobre missões, e quando nós olhamos para a história das missões, nós vemos que essa história ela é formada por homens, mulheres, adultos, idosos, inclusive até crianças. Ou seja, Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Mas essa noite eu gostaria de voltar lá na raiz da história missionária, lá onde tudo começou. O primeiro grande missionário e a primeira ação missionária
tão eficiente, tão eficaz, que até os dias de hoje ela traz o seu efeito nos nossos corações. Aliás, é por causa dela que nós estamos aqui. Então, te convido a abrir no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. João 3, 16. Nós vamos falar do 16, ler o 16 até o 21. Oi? Orar para as tadinho, então vamos orar pela Sofia e pelo Arthur? Vamos orar então, vamos ficar em pé, gente, para nós estarmos orando. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós rogamos a misericórdia e a graça sobre a vida do Arthur e da Sofia. O Senhor, ó Deus, possa ministrar a tua bênção, a tua graça e cura. Eles não estão passando bem, Senhor. Nós clamamos que o Senhor traga alívio, Pai. E possa, ó Deus, estar envolvendo no Senhor, no teu amor. E eles possam, Pai, sentir esse alívio. Possa estar abençoando a Luana e o Walter, ó Pai, lhes dando toda a sabedoria, entendimento, para que eles possam conduzir a Sofia e o Arthur de uma maneira que tudo coopere para o bem e para a saúde deles. Que a tua bênção esteja sobre eles e os acompanhe, que tudo, ó Deus, seja direcionado pelo Senhor, e que o Senhor os acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. João 3, 16 ao 21 diz assim a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Deus nos abençoe. Como eu comecei dizendo, essa é a primeira obra, a obra mais eficiente de toda a história, pelo missionário mais eficiente em toda a história. E essa história de missões, ela começa com algo que não pode faltar em nenhuma outra. E eu acho muito bonito, porque quando nós olhamos para a história das missões, para homens e mulheres que viveram para esse chamado, o amor esteve presente no coração deles. O texto começa dizendo: porque Deus amou o mundo. Então o amor, ele precisa estar presente. Um amor, e esse amor, ele supera todas as expectativas. É um amor que não espera nada em troca. E essa é a parte difícil das missões: amar sem esperar retorno. Quando nós olhamos para a história das missões, nós vemos homens e mulheres entregando a sua vida para missões, dedicando-se a missões. E nós vemos homens e mulheres, muitos deles, morrendo no campo missionário, não vendo o resultado do seu trabalho, mas tendo o resultado do seu trabalho. Então isso é maravilhoso, ver que o amor faz parte da nossa história, a história de missões que nos alcançou e nos trouxe aqui essa noite. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus não amou coisas, Deus amou pessoas. E Deus amou pessoas aonde elas estavam, aonde elas estão. Então esse amor é um amor que vai até, não é um amor que simplesmente espera vir.
Não é aquela pessoa que diz: eu estou disposto ou disposta a compartilhar o Evangelho do Senhor a todos aqueles que me procurarem. Não, eu sou aquele que eu vou até todos aqueles que necessitam da palavra do Senhor. E se há uma verdade que nós precisamos ter guardada no nosso coração, é que não há uma pessoa no mundo, em todas as épocas, que pudesse dizer que não precisa ouvir da palavra do Senhor e não precisa do amor do Senhor. Certamente você conhece alguém que precisa muito saber que é amado por Deus. Certamente você conhece alguém, porque as pessoas hoje, elas vivem clamando, implorando o amor uma das outras, mas elas precisam saber que elas são alvo de um amor ainda maior, um amor incondicional, o amor de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos amá-lo, porque essa é a primeira lição que missões nos ensinam, porque todos nós somos chamados a sermos missionários, ou seja, todos nós precisamos praticar missões e praticá-la como Deus nos ensinou. E Ele começa dando esse primeiro passo, nos ensinando a amar, porque Deus amou ao mundo. Nós precisamos amar. E eu acho interessante que o amor é algo que não acaba. O amor é algo que ele sempre está presente para repartir com outros. A palavra do Senhor diz que o amor não acaba, mas a palavra do Senhor diz que há um problema em relação a isso. Nós podemos reter o amor. Por isso que ela diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor. O que significa? Que nós sempre estaremos devendo às pessoas um pouco mais de amor. Sempre poderemos amar um pouco mais. Quando nós pensamos em uma pessoa, nós precisamos ter em mente que nós podemos amá-la mais do que nós a amamos. E o padrão para isso, a motivação para isso, é o amor de Deus por nós. Porque Deus nunca nos deixou de amar e sempre nos amou mais do que nós merecemos. E sempre derramou sobre nós mais do seu amor do que nós precisávamos. Nós somos homens e mulheres que nós sabemos que nós somos amados por Deus. Por isso que o Evangelho de João faz questão de dizer que Deus nos amou de tal maneira. Então o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quem ama tem atitude. Então, sendo homens e mulheres missionários, e tendo como padrão de missões aquilo que Deus começou, nos dando como modelo e como direção, nós que amamos, nós nos doamos. Nós somos pessoas prontas a dar mais do que receber. Então o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o coração de missionário é um coração desprendido, é um coração pronto a abençoar. E eu acho interessante isso, porque quando você tem um contato com um missionário, a primeira coisa que você vai perceber nesse homem e nessa mulher é que eles estão dispostos a dar até a roupa do corpo, se precisar. Até a roupa do corpo. Um dia um casal, uma família missionária esteve na nossa igreja em Campinas, e ele pregou e ele estava com um tablet. E ele pregou usando o tablet, ali estava o esboço dele, ele pregou e no final, um irmãozinho lá da igreja falou assim: nossa, que legal esse tablet, né? Pô, é bacana, é isso. Ele falou assim: não, você vai usar? É bom? Não, então, eu usaria. Ele falou assim: então fica para você. Ele foi embora sem o tablet. Ah, mas ele fez isso porque ele já estava cansado do tablet dele. Tinha 2 semanas que ele tinha conseguido o tablet. E, gente, ele não teve, eu vi, foi na minha frente, não teve, foi um desprendimento total. Um desprendimento. Porque quando nós somos missionários, nós estamos falando de algo que nós cremos. E a mensagem, uma das mensagens principais do Evangelho,
é que esse mundo aqui não é o nosso lugar. É que as coisas desse mundo não fazem diferença para nós, porque aqui não é nossa pátria, nós não vamos levar nada daqui, mas nós temos garantido tudo lá. Nós fomos visitar uma família missionária semana passada. Aí ele já me deu um livro, que já falou que vai me emprestar um outro, já serviram ali a gente na visita, tudo assim, a preocupação deles era que nós estivéssemos bem, e nós estávamos lá para visitá-los, para ver se eles estavam bem. A gente às vezes vai achando que vai abençoar, mas a gente sai sempre abençoado, porque esse é um coração que ama, e o nosso coração precisa amar da mesma maneira. Por isso que nós precisamos amar e amar mais e mais. Quanto mais amarmos, nós mais saberemos que nós somos amados. Porque quando nós amamos uns aos outros, nós o fazemos porque nós amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós o fazemos porque Ele nos amou primeiro. Perceberam a lógica? Então quer dizer que sempre praticar o amor vai ser bênção para cada um de nós também. Muito mais do que nós estamos abençoando, embora estaremos abençoando muitas pessoas. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deu qualquer coisa, Ele não deu sobra, Ele deu o seu Filho. Agora eu quero chamar a sua atenção para a seguinte questão: Ele não deu o seu Filho de qualquer maneira para que fosse usado pelas pessoas, de jeito nenhum. Ele deu o seu Filho porque era o seu Filho que nós precisávamos. Somente Cristo seria capaz de nos resgatar da morte. Lembram-se? Nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida, nós não tínhamos expectativa, nós não tínhamos sonhos, nós não tínhamos nada. Se nós não tínhamos, então nada do que fazíamos era verdadeiro, nada do que fazíamos era sólido. Tudo o que nós fizemos enquanto fora de Cristo é poeira, é correr atrás do vento, é ilusão, porque é tudo em vão. O que o morto pode fazer? O que o morto pode construir? Porque é assim a realidade da humanidade sem Cristo Jesus. Por isso que Deus amou, e esse amor é algo tão tremendo e tão extraordinário, que ele precisa ser tão intenso para alcançar com intensidade uma situação que requer tamanho poder. Agora eu acho muito bonito entender que esse amor poderoso está em nós. Nós não precisamos contar histórias dos outros. A nossa história é uma história que faz parte da ação de Deus na nossa vida e que pode abençoar outras pessoas. A gente não precisa contar dos outros. Quando nós formos fazer um evangelismo, quando nós formos compartilhar o evangelho com uma pessoa, nós somos a prova viva desse Deus vivo que desceu do céu para nos buscar. Entrou na nossa história para transformá-la, para trazer vida à nossa história e abençoar. Mas para isso Ele deu o seu Filho, aquilo de mais precioso. E às vezes a gente fica esperando uma bênção de Deus, às vezes as pessoas ficam esperando provas de Deus. Qual é a maior prova do amor de Deus por nós? Não é ter dado o seu Filho por amor, não agora, quando nós estamos melhorzinhos, mas quando nós éramos inimigos dele. Ele deu o seu Filho quando éramos inimigos dele. E hoje nós estamos diferentes do que éramos, porque Ele está agindo no nosso coração. Mas Ele quer nos tornar melhores ainda do que nós somos hoje. Por isso que o amor dele está em nós.
E é isso que Ele quer que nós possamos compartilhar diariamente com as pessoas. Ele quer fazer o mesmo com as outras pessoas que estão lá fora. Ele quer contar a nossa história àquelas pessoas. Nós não temos ideia do poder de Deus na nossa vida quando nós nos dispusermos nas mãos dele. Um menino que saiu de casa sem pretensão nenhuma foi um instrumento de bênção nas mãos de Jesus para alimentar milhares e milhares de pessoas com seus poucos pães e peixes, que era de certa forma até bastante para ele, mas pouco diante dos necessitados, mas nas mãos de Jesus. Agora imagine você o que Ele pode fazer com a sua vida nas mãos dele, no seu trabalho, na sua casa, na nossa cidade, na nossa região. O que Deus pode fazer com a nossa história, se nós nos colocarmos, entregarmos e confiarmos completamente no amor dele por nós. Porque o amor de Deus não é simplesmente uma emoção, é muito mais que isso. O amor de Deus foi capaz de fazer o próprio Deus se tornar um homem, habitar no meio dos homens, para que os homens pudessem habitar com Ele na eternidade. Então Ele deu o seu Filho. Nós precisamos entender que nós somos pessoas que precisam ter esse desprendimento de dar algo de nós às pessoas. E muitas vezes é o nosso tempo, é a nossa atenção, é o nosso olhar. A Bíblia relata diversos momentos em que Jesus olha para as pessoas, enxerga as pessoas no meio de uma multidão, no meio das suas preocupações. É esse o papel da igreja. Quando você anda aí por aí, você olha para onde? Você olha para o chão? Você olha para o seu celular? Você olha para as paisagens? Ou você olha para os olhos das pessoas que estão passando por você? Porque só assim, olhando para as pessoas, é que nós vamos perceber as necessidades dessas pessoas. Só assim nós poderemos conversar com elas, ouvi-las. Olha, você pode doar os seus olhos, o seu olhar, os seus ouvidos. Gente, hoje nós estamos numa época em que o que mais a humanidade precisa é um bom par de ouvidos. As pessoas querem falar e tem poucas querendo ouvir. E o Senhor nos chama a ser esse bom par de ouvidos, para ouvi-las, para acolhê-las, para abençoá-las. Para isso, nós aprendemos mais uma lição sobre missões. Ele deu o seu Filho para estar no nosso meio. Nós precisamos estar no meio de pessoas. Nós precisamos andar com elas, comer com elas. Nós precisamos viver com essas pessoas, fazer parte da vida dessas pessoas, para poder ajudá-las. E é um grande desafio, porque a Bíblia diz que Jesus comeu com quem? Pecadores. E Jesus foi criticado. E ele disse que nós seríamos criticados, perseguidos, como ele foi. Mas nós teremos a bênção de colher o que ele plantou. Ele disse que a seara é branca e os trabalhadores poucos. Às vezes a gente está pensando que está na nossa vez de lançar semente, na verdade está na nossa vez de colher. Mas se não nos dispusermos, se não nos desprendermos, nós não conseguiremos fazer missões. E como o Walter falou, missões é lá e aqui. Missões pode ser tão longe quanto do outro lado do mundo, quanto tão perto quanto dentro da nossa própria casa. E o missionário que prega em casa, o missionário que prega do outro lado do mundo, nenhum é maior que o outro, ambos são
missionários que pregam o amor de Deus, dentro de casa e fora de casa. Dentro de casa tem as dificuldades. Você é conhecido pela sua família. A sua família sabe os seus defeitos. Lá fora, do outro lado do mundo, as dificuldades são cultura, estar longe de casa. Percebe que dificuldades tem, mas elas não são impedimentos para nós sermos missionários. Haviam alguns impedimentos aos olhos humanos que Deus não levou em consideração. Quem nós somos, como nós somos. Nós somos quem nós somos, pecadores. Como nós somos, teimosos, ingratos, arrogantes, orgulhosos. Mas nada disso foi impedimento para ele sofrer morte de cruz no nosso lugar. Nada disso foi impedimento. Se ele olhasse com o nosso olhar, que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, não adianta falar para esse, está bêbado, igual no domingo passado, lembra? Ele não vai entender. Já pensou se ele pensasse assim? Não vamos entender. O que ele fez para que nós entendêssemos? O Espírito Santo. O que nós podemos fazer para o Luiz Paulo entender que ele é amado por Deus? Amando o Luiz Paulo, teve aqui domingo, abraçando, acolhendo, visitando, é indo onde ele está. Alguém pode falar assim, pastor, mas ele vive bêbado, então vai lá no bar, puxa, conversa com ele para que ele não precise beber, uma hora ele vai para sua obra. Não desista dele. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele veio na lama para nos tirar da lama, mas a diferença é que ele não se sujou de lama para limpar-nos da lama da qual nós estávamos sujos. É ir lá fora, é amar essas pessoas, é amar as pessoas dentro de casa, mas não deixá-las em casa, não se conformar com isso. Jesus Cristo estava com os pecadores e não se tornou pecador. Jesus Cristo estava com os imundos e não se tornou imundo. Ele tornou os pecadores santificados. Ele tornou os imundos purificados. Ele tornou os enfermos curados. Jesus Cristo mudou a história da humanidade. E ele falou algo que até hoje é difícil entender, que através da nossa vida aconteceriam coisas ainda maiores. E que ao invés de perder tempo tentando entender, nós deveríamos investir tempo experimentando o que ele quis dizer com isso. Se ele disse, vai acontecer ou não? Então não é melhor a gente experimentar? É melhor a gente experimentar. Então nós precisamos dar às pessoas aquilo que eles precisam, não o que nós queremos. O que eles precisam? Se o Senhor não se envolvesse conosco, como ele saberia? É lógico, ele é Deus. Agora preste atenção, sendo Deus, ele viu a necessidade de se envolver conosco, mesmo sendo onisciente, tendo ciência de todas as coisas. E Deus é o único que tem ciência literalmente de todas as coisas, as reveladas e as ocultas. Aquilo que saiu da nossa boca é aquilo que está guardado lá no porão do nosso coração e da nossa mente. Ainda a palavra não chegou à boca, ele conhece todas. Se ele viu necessário estar no nosso meio, é porque é necessário estarmos no meio, mas não sermos do meio. Amém? Entenderam? É estar no meio, mas não é se tornar do meio. Não é se fazer louco dos loucos. Mas é se fazer fraco. É estar no meio deles, mas não se tornar deles. Não é você que desce, é você quem nos traz para fora da lama. O anúncio nosso é o quê?
Cristo Jesus é a rocha, onde os nossos passos são firmados. Para isso precisa haver doação da nossa parte, entrega da nossa parte, confiança da nossa parte. E qual é a base? Amor. E o amor, sendo a base da nossa vivência, das nossas atitudes, reflete o amor de Deus conosco, por nós, dentro de nós, através de nós. E aí vem então para a terceira questão, que o versículo então 17 diz: porquanto Deus enviou, Ele não só deu, como Ele envia, Ele aplica um propósito, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Aqui o Senhor vai quebrar uma barreira bastante sólida, porque Ele diz no texto que eles já estavam condenados. Então Jesus vai vir fazer algo contrário à natureza. Esse é o nosso papel nos dias de hoje, fazer algo contrário à natureza. Por exemplo, os casamentos. Casar é bom? Casar é bom. O casamento é bom? O casamento é bom. O casamento é sólido? O casamento é sólido. Quem que constituiu o casamento? Deus. Porque o mundo lá fora diz que casar não é bom, que o casamento não é sólido, mas a Bíblia não diz isso. Se guardar puro para o casamento é bom, mas não é isso que o mundo lá fora diz. Então, quando todos dizem uma coisa, nós vamos dizer e viver outra, que a Bíblia diz. A nossa única regra de verdade. Quando todos mereciam a condenação, Deus envia o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo hoje já teria se fundado, se Jesus tivesse vindo para julgar o mundo. E a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Se Jesus tivesse vindo para julgar, quem sobraria? Então, missões não é porque eles merecem, é porque eles precisam. Tanto aqui como em qualquer canto dessa terra. Quando nós somos chamados a missões, nós precisamos ter isso muito claro em mente. Eu estou indo não porque eles merecem. Se eu tiver isso claro em minha mente, eu vou entender que ao chegar lá, nem sempre eu vou ser bem recebido. Nem sempre eu vou ser acolhido, nem sempre eu vou fazer parte. Provavelmente eu vou encontrar um enfrentamento, uma resistência. Porque eu estou indo lá na contramão da cultura, na contramão da vida. E quando eu digo indo lá, eu estou dizendo inclusive dentro da nossa casa. Então Jesus ele vai na contramão para fazer aquilo que nós não merecemos e muito menos esperamos. Nós estamos acostumados à nossa justiça. Deus levou. Mas Jesus diz: levou? Dê de novo. Mas não dê de novo de uma maneira qualquer para ficar apanhando de um lado para o outro, mas para mostrar para a pessoa que há uma diferença. E essa diferença vai fazer diferença. Quando Jesus diz: dê a outra face, é porque ao ser cuspido, ao ser escarnecido e zombado, ele diz na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem. Ele mostrou a outra face, a face do perdão de Deus. Ninguém ali pediu perdão, mas ele perdoou. Ele rogou ao Pai que perdoasse. Ninguém ali se arrependeu, mas ele perdoou. Ele deu uma nova chance. Ele envia o seu Filho para isso, para aplicar. Quando ele nos envia, qual será o propósito? Será diferente do propósito que ele enviou o seu Filho? Porque Jesus diz que ele, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês agora.
E ele também diz: assim como me perseguiram, vos perseguirão também. Ou seja, a nossa vida está ligada diretamente a Jesus e aquilo que Jesus ensinou. Então aqui o texto vai dizer o seguinte: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse. E aqui nós vamos entender a reação das pessoas diante do Evangelho, da pregação do Evangelho. Primeiro, diz o seguinte: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós estamos entrando nas trevas e muitas pessoas querem permanecer nas trevas. Por quê? Quando você se deparar com esse tipo de reação, é porque as obras deles são más. Agora, se Deus te conserva lá, é porque Ele quer transformar essas obras más em boas. Ele quer transformar esse coração duro de pedra num coração de carne. Então, permanece lá. Quer dizer que Ele está trabalhando e nós estamos lá fazendo parte desse trabalho. Agora, quando não, a gente vai entender que essas pessoas realmente não quiseram ouvir a palavra, não aceitaram o Evangelho, não aceitaram a Cristo, porque as obras são más e eles são filhos das trevas. Eles não querem vir para o reino da luz de Deus. Agora, tem muitos no reino das trevas que são de Cristo e Cristo nos envia para buscá-los. Como eu comecei falando, Ele usa pessoas para alcançar pessoas. Ele nos usa para alcançar pessoas que, como nós éramos, podem se tornar como nós somos no dia de hoje. Aí a pergunta que vem para nós, refletirmos profundamente no nosso coração: como nós somos hoje? Porque aquelas pessoas que nós estamos buscando, elas serão como nós hoje. Como nós somos hoje. Porque Jesus manda nos pregar o Evangelho, mas não simplesmente pregar e largar. Ele diz: ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Então é para pregar, anunciar o Evangelho e trazer essa pessoa para perto de você, para que ela possa andar com você, para que ela possa ver Cristo na sua vida, para ela ver como é uma vida que vive com Cristo, quais são as atitudes, qual é a maneira de falar, de pensar, de agir, como que o cristão lida com certas situações. Agora, Deus nos ordena fazer discípulos, não é uma opção, mas Ele nos capacita a isso. E qual é a nossa escola? Qual é o nosso exemplo? Assim como eu e o Pai somos um, sejamos um. Nós andamos com Cristo e com eles, e eles andam com Cristo conosco. Eles não vão ver na nossa vida, eles vão ver através da nossa vida a Cristo. Então quer dizer que o olhar dos discípulos não é para nós, é através de nós, para Cristo Jesus na nossa vida. E aí o texto diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Isso significa que todos nós que atendemos o chamado do Senhor e vivemos o chamado do Senhor, dentro de casa, fora de casa, dentro da nossa cultura, fora da nossa cultura, dentro da nossa cidade, fora da nossa cidade, as nossas obras servem de testemunho à vida das outras pessoas. E eu quero encerrar falando sobre uma missionária que sempre mexe muito com o meu coração. Eu já falei uma vez dela aqui, Amy Carmichael, uma jovem que era a jovem mais improvável a se tornar uma missionária. Ela tinha uma doença neurológica nos nervos que traziam dores
Às vezes ela ficava 2 semanas de cama pelas dores nas juntas no corpo. Era filha entre 7 irmãos, a filha mais velha. Ela perde seus pais logo cedo, se torna responsável. Eles crescem. Ela, com 24 anos de idade, ela sente o chamado para missões. Ouvindo um sermão, uma pregação, ela ouve uma voz ali muito clara dizendo assim: vai você, diante de um apelo, quem irá por nós? E ela ouviu uma voz muito clara dizendo: vai você, e ela levou a voz a sério e ela se colocou à disposição. E ela procura uma agência missionária que é ir para o interior da China. E ela é reprovada por causa do seu estado clínico. Os médicos da junta de missões a reprovam para missões. E aí ela não desiste. Ela vai, depois de um período, numa outra junta missionária, e ela consegue ir para o Japão. E ela fica um período no Japão como missionária. Mas ali o clima mexe muito com esse estado físico dela e emocional, que ela começa a ter dores de cabeça terríveis. Então, sugerem que ela deve procurar alguma coisa, assim, um lugar mais quente, alguma coisa melhor, umas características que eles passam para ela, e depois de um período Deus a chama para ir para a Índia. E ela então chamada para ir para a Índia. Ela, de 7 filhos, é a única filha que tem os olhos castanhos. Todos os outros irmãos têm os olhos claros. E ela, quando era pequenininha, ela orava intensamente para Deus mudar a cor dos olhos dela. E ela chorava de verdade, porque não mudava. E ela falava: Deus não quer mudar a cor dos meus olhos. E ela se sentia menor, porque todos os irmãos de olhos claros e ela com os olhos escuros. E quando ela vai ser missionária na Índia, ela percebe que desde aquele tempo Deus já agia na sua vida. Porque imagina uma mulher, uma missionária de olhos claros no meio dos indianos. E ela se depara com uma situação, meus irmãos, porque quando a gente pensa no missionário, a gente acha que a pessoa chega e fica andando para a rua, pregando para lá, pregando para cá, nas praças, gritando. Cada um tem um chamado diferente, particular e único. E de novo eu volto a dizer, como foi em Cristo, é aquilo que as pessoas precisam que Deus vai agir. Nós precisávamos do seu Filho unigênito. Não pôde ser outro, não podia ser outro. Tinha que ser Jesus. Ela se depara com uma situação com crianças, principalmente meninas. As meninas atingiam uma idade, os pais vendiam essas meninas, principalmente nos templos. Lá tem muitos templos. Vendia essas meninas, elas se vestiam como noivas e casavam com os ídolos dos templos. Elas agora eram esposas dos ídolos, e cada templo tem o seu ídolo. Aí vocês podem falar assim: bom, mas ela está, de certa forma, resguardada ali dentro do templo. Praticamente todas elas eram obrigadas a se prostituir, crianças, prostitutas cultuais. Dá até um ar espiritual para a coisa que não era nada espiritual. Os sacerdotes dos templos ganhavam dinheiro com a prostituição dessas meninas, total. Elas se tornavam escravas, elas se tornavam mulheres que tinham relações com os sacerdotes e também com os outros. E ele viu isso. E ela começou a tentar orar, procurar saber informações de como ela poderia ajudar essas meninas. Ela formou uma espécie de ONG na época, e ela e algumas outras pessoas se vestiam de indianos, e ela tinha a pele clara, mas os olhos escuros. Você sabe o que ela fazia, gente? Ela fazia um preparo com café e pintava a sua pele
para ficar com a pele escura como se fosse uma indiana. E ela comprava essas meninas. Ela comprava essas meninas e levava para dentro desse espécie de orfanato. Dali ninguém, por lei, ninguém podia tirar as meninas de lá. O que ela comprou eram delas. E elas ficavam ali dentro não porque agora elas eram delas e iam servir, é porque lá dentro elas estavam protegidas. Quando ela morreu, as moças, né, elas colocaram uma espécie de bebedouro no túmulo dela, escrito na língua deles, mãe, para que os passarinhos, as aves pudessem vir beber água ali, porque era isso que elas sentiam, que ela era uma fonte de refrigério para essas pessoas. Essa mulher, gente, passou o resto da vida, e quando perguntaram para essa mulher sobre missões, o que é missões, ela só encontrou a seguinte explicação a partir do que ela experimentou: é a maneira que nós escolhemos morrer. É a maneira que nós escolhemos morrer. Morrer para nós mesmos e viver da ser bênção na vida dos outros. É buscar o outro. Como a própria Bíblia diz, considere o outro superior a si. Essa mulher dedicou a vida dela, gente. Aos 24 anos ela foi para missões na China, não conseguiu, foi para o Japão, ficou um tempo missionária, e aos 29 anos ela começou essa jornada na Índia. E ela morreu com 85 ou 89 anos, eu não me lembro bem. Os 20 últimos anos de vida dela, ela levou um tombo, ela se machucou de uma tal maneira que ela não conseguia andar. Aí ela usou esse tempo para escrever poemas, livros. E o que ela fazia com isso? Ela vendia e o dinheiro ela revertia para usar na instituição. Tamanho foi a obra dela que não foi só com meninas. Ela criou aí um orfanato para meninos também. E muitos foram resgatados, porque lá dentro ela ensinava sobre Jesus Cristo. Mas lá fora ela demonstrou o amor de Deus por essas pessoas. Percebe? É diferente, por exemplo, de uma história de um missionário que foi para as praças, que pregou um folheto que uma pessoa recebeu. É diferente a forma, mas é o mesmo Deus agindo. Cada um de nós tem o seu chamado particular. Uns são chamados para ser missionário dentro do trabalho, outros dentro da escola, todos dentro de casa. Outros são chamados para ir para a China, para ir para o outro lado do mundo, para a África. O fato não é para onde, o fato é qual a nossa atitude diante desse chamado, porque a Bíblia diz que todos nós somos chamados. Agora, a pergunta continua ecoando: quem há de ir por nós? A quem enviaremos e quem há de ir por nós? E nós estamos aqui essa noite diante de uma pergunta que nós precisamos responder. Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Só que tem um exemplo na Bíblia que ele mostra de alguém que diz: Senhor, eu não. É o ser sim. Ah, Senhor, eu sou pesado na língua. É o ser sim. Outro que já tinha aceitado sua missão, mas falou para Deus: lá não. João. E Deus falou: lá sim. Sabe por que Deus não desiste do nosso chamado? Porque Ele quer que nós experimentemos como é bom viver nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor nós sabemos que nada nos faltará. Ninguém nos tirará de suas mãos. Nós sabemos que nós estamos seguros no Senhor. Nós sabemos que nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, com o propósito certo. Quem há de ir por nós? Isso é missões, meus amigos. Começou assim, e é por isso que nós estamos aqui essa noite. E quantas pessoas podem estar aqui conosco através da nossa vida? Amém?
orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por reaquecer o nosso coração diante do chamado missionário. Obrigado, Senhor, por nos lembrar do valor que nós temos para o Senhor, o valor, ó Deus, a ponto de nos resgatar e a ponto de nos tornar, Senhor, úteis nas tuas mãos. Barro, mas cheios do Espírito Santo do Senhor. Vasos de bênção para abençoar as nações da terra. Vasos de bênção para ser bênção dentro da nossa própria casa, com a nossa família. Vaso de bênção para ser bênção dentro da tua igreja, no meio do teu povo. Bênçãos do Senhor, ó Deus, que são chamados para viver segundo o teu propósito nas tuas mãos, para a tua glória, para a edificação do teu povo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos livre de nós mesmos, nos tire do desânimo, do medo, das desculpas, da dor, e que possamos viver de forma perseverante, triunfante, porque é o teu Santo Espírito que nos guia, e é o teu Santo Espírito que nos dá poder nas palavras e nas ações. Que o Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico, depois a gente receber a bênção. Quando nós estávamos cantando esse cântico, porque dele e por ele, a igreja estava cantando tão forte, tão bonito, eu fechei os olhos e fiquei imaginando como vai ser no céu. Todos juntos cantando, porque essa é a promessa de Deus para nós. Vamos juntos? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Novamente. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para
trono governe a nossa vida de uma maneira soberana e possa inundar do seu amor cada um de nós. E que o poder, a ação, o mover do Espírito Santo possa nos levar a viver todos os dias da nossa